Um dos pivôs na troca de comando do Exército, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tido como braço direito do ex-presidente, não vai mais assumir o cargo para o qual havia sido indicado. Mauro César Barbosa Cid, mais conhecido como Coronel Cid, é investigado no STF por vazar documentos sigilosos e suspeito de coordenar uma espécie de caixa 2 do gabinete presidencial Natália Pazzi. Bom dia pra você, Natália. Menina, que rolo é esse, Natália? Bom dia. Oi, Carla. Bom dia para vocês. Um ótimo dia para quem nos acompanha. Desdobramentos justamente aí dessas últimas complicações, a gente pode dizer assim, desses últimos problemas envolvendo a presidência da República e as Forças Armadas. Diante disso, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid não vai mais, de fato, assumir o comando do 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Essa decisão teria partido do próprio militar que pediu o adiamento da nomeação que foi definida em maio do ano passado. Ele é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e responde a uma investigação que corre em sigilo. O militar é alvo do Supremo Tribunal Federal pela divulgação de informações sigilosas sobre um suposto ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o site Metrópolis, ele também teria coordenado um suposto esquema de caixa 2 no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro e seria também o responsável ainda pela apresentação do presidente em uma reunião com embaixadores que aconteceu no último ano, na qual Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas. O pedido do coronel Cid foi apresentado ontem ao novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, que aceitou e agora deverá designá-lo para outro posto. O militar ainda foi protagonista da exoneração que a gente acompanhou neste último fim de semana de Júlio César de Arruda, do comando da Força, que aconteceu no último sábado. Entre outras divergências com o atual governo, o general insistia na nomeação de um dos principais assessores do ex-presidente para o posto considerado estratégico na presidência da República. Ô, Natália, e tá só começando, né? Esse expurgo geral de militares próximos à segurança pessoal do presidente, há outros alvos aí na mira de Lula, né? Um dos exemplos mais momentosos é o do tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que é chefe do batalhão da Guarda Presidencial, e que aparece naquele vídeo famoso, né, no dia dos atos extremistas, dificultando a prisão daqueles criminosos dentro do Palácio do Planalto. Ainda tem muito a vir, né? Ainda tem muito a vir, sim, Megali. Inclusive, nesses últimos dias, a gente acompanhou também outras dispensas que aconteceram no Palácio do Planalto, também de pessoas envolvidas também na comunicação da presidência da República. Teve um dos assessores ligados ali à comunicação, essa questão de estratégica com a imprensa dentro da presidência da República, que também teve uma foto descoberta aí, que ele participou dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, e até antes de ontem ele estava ainda dentro do Palácio do Planalto, mas ontem saiu essa dispensa dele junto com outros nomes. Então já temos alguns dias aí com essas dispensas, com exonerações, e isso deve continuar acontecendo nos próximos dias, porque o presidente Lula já disse que golpistas não serão poupados e ele não vai ter ninguém trabalhando na presidência da República, no Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, que tenha de fato apoiado esses atos criminosos ou até mesmo participado desses atos do dia 8. Bom, com essas dispensas subiu para 25, né, o número de militares lotados no GSI, que foram substituídos desde os atos criminosos do dia 8. A expectativa é que o governo transfira a Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil ou para a Presidência da República. Natália, mudando de assunto, mas não mudando, na verdade, ganhou corpo aí em Brasília a ideia da criação de uma CPI dos atos criminosos do dia 8, mas, curiosamente, o governo tem resistido a essa ideia, né? Tem resistido, sim, Megali. Inclusive, a gente acompanhou a entrevista que o presidente Lula deu com exclusividade à Natuza Neri na última semana, em que ele mesmo falou que que ele é contrário, né? Que ele não defende aí a criação de uma CPI. Ele disse que isso poderia, inclusive, prejudicar o andamento das investigações que estão já em andamento por parte da Justiça, por parte da Polícia Federal, mas que ele não se coloca contra, né? Ele entende que é um papel do Congresso Nacional fazer aí comissões parlamentares
parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, como a gente acompanhou a CPI da Covid durante o governo Bolsonaro por mais de 6 meses, e isso vem ganhando força. Só que, claro que ganha força com a atual legislatura, né? Com o atual Congresso, a atual Câmara e Senado. No dia 1º de fevereiro, a gente vai ter essa mudança, né? Os novos senadores e deputados vão tomar posse, daí um novo requerimento vai ter que aí conseguir o mínimo de assinaturas necessárias para isso. Vem ganhando força nesse momento, mas a gente tem que ver de fato aí quando chegar fevereiro se esses parlamentares vão manter essa decisão da criação de uma CPI. A gente lembra que CPI não é uma questão fácil, né? São comissões demoradas que demandam dinheiro, que demandam tempo do Congresso Nacional. De fato, ela pode acontecer. A gente tem que esperar, então, essa mudança de legislatura para ver se esses novos parlamentares vão manter essa decisão de criação de uma CPI, mesmo com o governo dizendo que não seria o momento para isso. É curioso, né? A gente vê o governo e membros que costumam ser muito combativos no parlamento indo contra a ideia da criação de uma CPI, né? Randolfo Rodrigues, por exemplo. Mas a explicação é muito simples também. O governo não quer tensionar ainda mais a relação entre os militares. Muitos seriam convocados a depor e não é interessante para Lula aumentar essa tensão nesse momento. Eu estava até ouvindo ontem a Vera Magalhães, que deu um exemplo bom. Imagine um Braga Neto sendo convocado para a CPI e ele não aparece. E aí? O que você vai fazer? Vai mandar prender um general? É complicado. E assim, são 25 dias, né? De uma nova legislatura, de um novo governo, de um novo Congresso Nacional. Já com 25 dias, implementar uma CPI, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer o Brasil crescer. Agora, teorias não faltam, né? O Marcel Arruda, sabe o que ele tá dizendo? Essa cambada é contra a CPI porque sabe que tem infiltrado no PT, no ato de vandalismo. Quem tem medo. Ô, Marcel, nada a ver, cara. Podiam começar... Nossa, Marcel, nada a ver. Podia começar a dar 2 passinhos atrás antes de acreditar em qualquer bobagem. Ah, né? meu. Você sabe o que eu vi um desses mentirosos falando na internet essa semana? Sobre o caso dos Yanomamis esquálidos. Gente, nem sei se vale a pena reverberar esse tipo de coisa. Porque é tanta Você sabe mentira, porque eles vão recortar sua fala e vão dizer depois que é verdade. Esses malucos estão dizendo, bom, agora já comecei, esses malucos estão dizendo, olha o nível. E tem gente que ecoa isso. Que esses índios, na verdade, foram importados da Venezuela. São Yanomamis venezuelanos que foram importados pelo governo para atacar a gestão do governo. Assim, é um grau de desconexão com a maluquice, realidade. Exato, de descolamento da realidade que chega a ser realmente assustador. É que é difícil voltar atrás. Imagina o investimento dessa pessoa ao longo de 4 anos, no mínimo, para chegar agora e dizer assim, nossa, tudo que eu acreditei era mentira, então. Então é muito difícil voltar atrás, né? É muito difícil voltar atrás. Até existe uma característica nômade dos Yanomami, né? Assim, tem uma parte dessa tribo dessa cultura que se desloca. Claro, mas ninguém importou índio da Venezuela. Gente, não é o caso, né? Natália, bom trabalho pra você. Até. Até mais.